A história da Grande Muralha da China é tão fascinante quanto a própria estrutura que serpenteia pelas montanhas, desertos e vales do vasto território chinês. Construída ao longo de séculos, essa obra monumental não é apenas um símbolo do poder e da engenharia do passado, mas também um testemunho da perseverança e da visão de uma civilização. Hoje, vamos explorar como a Grande Muralha foi idealizada, seus objetivos, desafios enfrentados em sua construção e seu impacto cultural e histórico. A origem da Grande Muralha da China remonta ao século III a.C., durante o período dos reinos combatentes. Essa era foi marcada por conflitos incessantes entre estados que buscavam a supremacia na região. Cada reino construía suas próprias fortificações para se proteger de invasões externas, principalmente de tribos nômades do norte, como os Xiongnu. Quando o imperador Qin Shi Huang unificou a China em 221 a.C., ele ordenou a conexão e expansão dessas fortificações, criando o que seria o embrião da Grande Muralha. O principal objetivo da construção inicial da muralha era proteger a China unificada de invasões bárbaras. No entanto, ela também desempenhava um papel importante no controle das fronteiras e no monitoramento do comércio, especialmente ao longo da Rota da Seda. A muralha não era uma estrutura única, mas sim um conjunto de muralhas interconectadas, com diferentes materiais e técnicas dependendo da região e dos recursos disponíveis. Nas áreas montanhosas, usava-se pedra, enquanto nas planícies eram comuns tijolos de barro e terra compactada. A construção da muralha foi um empreendimento monumental, que exigiu mão de obra massiva. Estima-se que milhões de trabalhadores participaram de sua edificação, incluindo soldados, camponeses e até prisioneiros. As condições eram extremas, e muitos perderam a vida durante o processo. As histórias dessas pessoas ficaram imortalizadas nas lendas e canções folclóricas, mostrando o sacrifício humano por trás dessa grandiosa obra. Durante a dinastia Han, que governou entre 206 a.C. e 220 d.C., a muralha foi ampliada e fortalecida. Nessa época, o foco não era apenas defensivo, mas também comercial. A Rota da Seda florescia, conectando a China ao Oriente Médio e à Europa, e a muralha ajudava a proteger as caravanas e regular o fluxo de mercadorias. Esse período marcou o início de uma nova função para a muralha, de um símbolo de controle e organização estatal. Nos séculos seguintes, a Grande Muralha passou por períodos de abandono e revitalização, dependendo da estabilidade política e econômica da China. Foi durante a dinastia Ming, entre os séculos XIV e XVII, que a muralha ganhou a forma que reconhecemos hoje. Essa fase marcou uma reestruturação completa da muralha, com a inclusão de torres de vigilância, fortalezas e portões estrategicamente localizados. Os materiais utilizados foram aprimorados, com o uso predominante de tijolos e pedras para aumentar sua durabilidade. A dinastia Ming enfrentava constantes ameaças das tribos mongóis e outras forças nômades ao norte. Assim, a muralha foi planejada como uma barreira defensiva moderna para a época, equipada com sistemas de comunicação avançados, como sinais de fumaça durante o dia e tochas à noite. A rede de comunicação era essencial para alertar sobre invasões iminentes, permitindo uma resposta militar rápida e coordenada. Agora, uma pausa para lembrar que, se você está gostando desse mergulho na história da Grande Muralha, não esqueça de deixar o like neste vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos históricos fascinantes. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E se você conhece alguém que ama história, compartilhe este vídeo. Vamos continuar? Apesar de todos os esforços e avanços na construção da muralha, ela nunca foi totalmente impenetrável. Invasores determinados, como os mongóis liderados por Genghis Khan, conseguiram ultrapassá-la em várias ocasiões. Isso aconteceu não apenas por brechas físicas na muralha, mas também devido à corrupção e traições internas.
Ainda assim, sua presença intimidava e dificultava o avanço de invasores, desempenhando um papel estratégico na defesa da China. Além de sua função militar e econômica, a Grande Muralha da China tem um significado cultural profundo. Ela simboliza a resiliência e a capacidade humana de superar desafios aparentemente insuperáveis. Seu impacto na identidade chinesa é imenso, sendo frequentemente associada ao espírito de união e perseverança do povo. Hoje, a muralha é considerada um dos maiores feitos arquitetônicos da humanidade e um patrimônio mundial da Unesco. Ela atrai milhões de turistas anualmente, que ficam maravilhados com sua grandiosidade e beleza. Apesar disso, o tempo e a ação humana têm deixado marcas em sua estrutura. Muitas partes da muralha estão em ruínas devido à erosão natural e à retirada de materiais por populações locais ao longo dos séculos. A história da Grande Muralha da China não termina com sua construção ou mesmo com seu uso militar. Ao longo dos séculos, ela permaneceu como um testemunho silencioso das mudanças políticas, sociais e culturais que moldaram a China. A muralha, em sua extensão e complexidade, reflete não apenas a engenhosidade técnica de seus construtores, mas também os desafios e as contradições enfrentados por diferentes dinastias chinesas. Durante a dinastia Qing, que governou de 1644 a 1912, a função da Grande Muralha começou a mudar. Com a unificação dos territórios mongóis ao Império Chinês, a ameaça de invasões nômades diminuiu significativamente. Isso fez com que a muralha perdesse parte de sua relevância estratégica. Nesse período, a China começou a enfrentar desafios externos mais complexos, como a chegada de potências ocidentais e o comércio marítimo global, diminuindo ainda mais a importância das antigas rotas terrestres e, consequentemente, da muralha. Embora abandonada como estrutura defensiva, a Grande Muralha continuou a ser um símbolo poderoso da história e da cultura chinesa. Poetas e escritores da época exaltaram sua grandeza em seus trabalhos, transformando-a em um ícone da resistência e do legado de uma civilização milenar. Esse aspecto simbólico seria resgatado séculos depois, quando a China moderna buscou reafirmar seu papel no cenário global. Com a chegada do século XX, a Grande Muralha enfrentou novos desafios. Durante a Revolução Cultural, por exemplo, partes da muralha foram negligenciadas ou até desmontadas. Muitos de seus tijolos foram reutilizados em projetos de construção local, comprometendo a integridade de trechos significativos. Além disso, a urbanização e o desenvolvimento econômico intensivos da China no século passado também afetaram a preservação da muralha. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, esforços significativos foram feitos para preservar e restaurar a Grande Muralha. O governo chinês, reconhecendo sua importância histórica, cultural e turística, implementou políticas de conservação. Algumas seções da muralha, especialmente aquelas mais acessíveis e próximas a grandes centros urbanos, como a de Badaling, foram restauradas e transformadas em importantes atrações turísticas. Embora a restauração tenha garantido a sobrevivência de partes da muralha, também trouxe debates sobre como equilibrar o turismo e a preservação histórica. Enquanto algumas seções foram cuidadosamente restauradas para refletir sua aparência original, outras foram reconstruídas de forma que muitos especialistas consideram inadequada, comprometendo sua autenticidade. Ainda assim, a Grande Muralha permanece como um símbolo mundial de resistência e história. Hoje, a Grande Muralha continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Sua extensão impressionante, que se acredita ser de cerca de 21 mil quilômetros em suas várias fases e ramificações, a torna uma das maiores realizações da humanidade. Embora muitas vezes associada apenas à China, a muralha transcende fronteiras nacionais como um patrimônio da humanidade, uma lembrança de que a engenhosidade e a determinação humanas podem superar enormes desafios. Além disso, a muralha tem um impacto moderno no imaginário cultural.
Filmes, livros e produções artísticas frequentemente a retratam como um símbolo de mistério, aventura e monumentalidade. Ela aparece em obras da literatura chinesa clássica, mas também é retratada em filmes internacionais, levando sua fama a públicos ainda maiores. No entanto, a história da Grande Muralha também serve como um lembrete da fragilidade dos monumentos históricos. A necessidade contínua de preservação é evidente, especialmente em um mundo onde as mudanças climáticas e o crescimento populacional colocam pressão sobre os patrimônios históricos. A proteção da muralha não é apenas uma responsabilidade da China, mas de toda a humanidade, que compartilha a herança cultural representada por essa magnífica estrutura. Se você chegou até aqui, é porque se interessa por história e valoriza o que ela tem a nos ensinar. Não esqueça de apoiar nosso trabalho. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com amigos que também apreciam aprender sobre o passado. Vamos juntos explorar mais capítulos fascinantes da história da humanidade. Para concluir, a Grande Muralha da China não é apenas uma fortificação física, mas também uma ponte para o passado. Ela nos conecta a uma era em que grandes desafios exigiam soluções igualmente grandiosas. Apesar das dificuldades, os povos da antiguidade mostraram sua capacidade de trabalhar juntos em prol de algo maior. Que esse exemplo inspire gerações futuras a construir com o mesmo espírito de determinação, unidade e criatividade.